Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez ao canal lá do Easy Nobre, Tiros em Sapopemba, o ataque de Luluzinho da Liberdade. Vamos usar esse react como desculpa para falar sobre violência, bullying, escola, pedagogia e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, sempre lembrando que esse canal aqui precisa muito da sua ajuda, então se você puder dar um like, comentar... se você não é um inscrito aqui no canal, assista o vídeo, veja se você gosta do conteúdo. Se o conteúdo te agradar, se o canal te agradar, pense em se inscrever, tem vídeo quase todo dia aqui no canal, beleza? Vamos lá pro react, uma coisa que é um assunto bem delicado, mas ao mesmo tempo é um assunto necessário da gente conversar, principalmente pensando no futuro de uma educação e de uma escola de qualidade, tá bem? Esse evento, infelizmente, está cada vez mais aumentando. Desculpa, deu até um revertério aqui, deu até a voz ficou mais grossa do que deveria. Esses eventos, infelizmente, está cada vez mais aumentando o número, principalmente nesse ano, né? A gente não tinha essa cultura de ter alguns ataques em escolas. Teve muita influência, principalmente dos últimos 4 anos. Eu sei que a galera fica muito nessa pilha de que é tudo culpa do Bolsonaro, é tudo culpa do último governo. Gente, governos tem repercussões na cultura, na educação e tudo mais. O último governo era totalmente armamentista, o discurso armamentista aumentou muito por conta disso, o acesso a armas aumentou muito por conta disso, e o acesso a uma série de leituras e uma série de ideias de poder, de masculinidade, aumentou por conta disso. Tô falando que é culpa do último governo, tô falando que a influência do último governo fez acelerar um processo que talvez já estava sendo construído dentro da nossa cultura, vai saber. E é muito importante a gente falar, mesmo que seja triste, doloroso, e sempre falando com educação, né? Sempre quando a gente fala desses ataques, existe um monte de regras que já se usa no mundo todo, principalmente no jornalismo, que é não divulgar nenhum tipo de documento referente a essas pessoas, porque essas pessoas geralmente fazem ataques e tem cartilhas, tem livros e tudo mais. Inclusive tem um ataque que aconteceu numa mesquita, se não me engano, há uns anos atrás, do cara que filmou lá, né, no Facebook, e ele tinha um manifesto, e infelizmente divulgaram esse manifesto. E não se pode fazer nenhum tipo de divulgação do nome, do rosto, do que a pessoa queria, manifesto, livros e nada. É uma maneira de segurança, porque senão a gente cumpre o script, a gente faz o que o atacante, a pessoa que atacou, queria que fosse feito, que era da fama, que era da visibilidade e tudo mais. E isso foi baseado em vários anos dos países, do jornalismo fazendo coisas erradas, né? Divulgando nome, divulgando foto. Isso atrapalha até a família, muitas vezes. E a família desses caras, muitas vezes, não tem culpa do que eles fizeram. Só que elas vão ter que mudar de país, mudar de estado, mudar de cidade, perder a vida toda porque, sei lá, se divulga que foi o filho dela que fez tal coisa, sabe? É complicado. A gente vê até em casos famosos, como por exemplo Columbine, os agressores de Columbine, né, os assassinos, eles ficaram muito famosos porque foi divulgado tudo deles, basicamente, até diários, se eu não me engano. E isso é ruim porque até hoje eles são inspiração. Então um dos pontos que pode acontecer, por isso que é importante não divulgar a informação desses caras, porque a gente não constrói mártires também. Os caras podem se acabar se tornando mártires para próximas pessoas e incentivar próximas pessoas a cometer esses mesmos tipos de crime, bem? Então vamos reagir ao vídeo aqui do Easy falando sobre, e vamos aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Nessa segunda-feira aconteceu um ataque armado na Escola Estadual Sapopemba, que fica na zona leste de São Paulo. O autor do atentado, que por motivos óbvios não vai ser nomeado nem nas matérias jornalísticas sobre o caso e nem aqui no canal, entrou na escola pouco tempo depois do começo das aulas e atirou indiscriminadamente dentro da sala. De acordo com conversas que foram expostas um pouco tempo depois da tragédia, em que ele conversava com amiguinhos igualmente bitolados num canal no Discord, ele falava que, apesar de ter sofrido bastante bullying, a intenção não era se vingar especificamente das pessoas que fizeram esse bullying. Ele disse explicitamente que ele não estava preocupado com vingança, ele realmente só estava querendo sentir o poder. Ele disse de forma bem explícita que o que atrai na ideia
poder sentir no controle da vida de alguém, decidir quando é que alguém vai morrer. Bastante doentio. As imagens são bastante fortes, é por causa disso que eu estou evitando colocar o momento em si. O autor do ataque, como eu falei, matou uma garota que, curiosamente, de acordo com a polícia, não tinha conexão nenhuma com ele. Eles não se conheciam, não tinham relação prévia. Não era nem uma das pessoas que cometeu o tal do bullying contra o rapaz. Falando nesse bullying, o jovem, que era chamado na internet de Luluzinho da Liberdade, tem vários vídeos nas redes sociais dele sofrendo ataque de algumas pessoas. Esses vídeos não deixam claro o contexto, mas algumas de suas postagens nas redes sociais dão um certo indício de que aparentemente o moleque queria ser famoso a qualquer custo, mesmo que isso significasse arranjar treta com as pessoas, usando termos racistas contra elas, e aí, quando ia para os rolês da galerinha lá dos seus pares, acabava apanhando. E tem inúmeros vídeos disso acontecendo. Tanto é que ele já era uma figurinha conhecida nesses rolês, que quando as pessoas descobriram que ele era o autor dos disparos, começou o debate de qual teria sido o papel que bullying teve nisso. Esse tipo de ataque costuma ter esse ponto em comum. Os autores desse tipo de coisa frequentemente relatam terem sofrido bullying. Algumas pessoas especularam que talvez o bullying sofrido pelo tal Luzinho teria sido um fator nisso, e de acordo com algumas das suas postagens lá naquele print do Discord, parece sugerir que realmente é o caso. Obviamente, sofrer bullying não é nenhum tipo de justificativa para vingança armada, violenta, letal dessa maneira. Então, mesmo que você não ache bullying errado, que qualquer pessoa sã deveria achar, nesses momentos as pessoas parecem ficar um pouco mais conscientes do fato de que pessoas que sofrem bullying podem um dia ter esse tipo de surto. E essas questões de, tipo, às vezes a galera não entende, eu bato muito no canal isso, essa questão de contextualização. Tipo, quando a gente tá falando de fenômenos sociológicos, a gente não tá falando de você como indivíduo, o que você acha, o que você pensa, quais são as suas atitudes. A gente está tentando criar um contexto que leva a pessoa até esse caminho. Se usa muito isso na questão da criminalidade, de pessoas que cometem crimes e as pessoas não entendem. As pessoas muitas vezes entendem que se está tentando se justificar. A direita maluca aqui no Brasil tem muito isso, né? Não, os passadores de pano pra bandido. Não, vai, leva o bandido pra tua casa. Não, parceiro, eu não quero levar o bandido pra minha casa. Inclusive, eu gostaria que ele não tivesse que cometer crimes. Só a questão de a gente precisa entender o que tá acontecendo dentro dessa sociedade, porque a gente não pode cair no argumento da moralidade, que eu resolvo tudo com moralidade. A gente já percebeu com séculos e séculos que não existe isso. Agora, tipo, todas as pessoas que nascem nesse determinado contexto social que vão pro crime são imorais, então eu resolvi o problema. Só isso, não, são imorais, vou prender eles numa cela e é isso. Tipo, as pessoas que atacaram escolas são imorais e resolvemos o problema? Não, nós somos animais sociais. Nós já temos provas psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, de que a sociedade influencia em como seremos, o que pensamos de nós, o que pensamos dos outros e as ações que tomamos no meio. Você e eu temos provas disso, sabe? Você e eu fomos atingidos por bullying, por piadas e por tudo mais. Talvez a gente não queira admitir em voz alta que sofremos com isso, porque vai parecer fraqueza para a sociedade. Mas aí já está outra prova de que a sociedade influencia na gente. Por que temos medo de falar em voz alta que sofremos bullying? Por que usamos esse acordo de que, não, na minha época não tinha bullying, todo mundo brincava com todo mundo e tudo mais? Será? Será que só não é um argumento para você se enganar e não sofrer e não passar e não superar os traumas que você teve, sabe? Então é muito importante conversar sobre contexto. Não é justificativa. Nenhuma ação violenta com outro tem justificativa, a não ser que seja em legítima defesa. Mas a gente precisa entender o contexto. Porque eu até falei isso em outro vídeo, até fiz um corte, que foi o corte que pegou mais view no Instagram, e os comentários ficaram um inferno, cara. Meu Instagram é muito pequeno, nunca tinha pegado tanta views. Mas que eu falava sobre essa questão de, tipo, se tratar todos esses assassinos como um psicopata imediatamente. Sem nenhum tipo, não sabemos nem quem ele era, a gente não vai saber tudo, não vai dar pra conversar com ele, não vai dar pra fazer o diagnóstico. E é muita loucura.
achar que todos os agressores são psicopatas, que essa é a resposta, ou que eles são mau caráter. Não, gente, a gente tem todo o universo social em volta que é muito importante a gente comentar. Pra quê? Primeiro, pra gente entender o que aconteceu, para explicar para as pessoas entender o fenômeno e ajudar as pessoas a entender melhor o que aconteceu como sociedade. Segundo, para a gente construir uma sociedade melhor. Se eu entendo o que está acontecendo aqui, pô, é horrível, é triste a gente só tentar resolver a questão quando já aconteceu. É horrível. Mas, pô, a gente vai ficar parado e vai, pô, que merda, né? Não, a gente vai, pô, como sociedade, vamos tentar entender o que aconteceu, qual que é a contextualização, não qual que é a justificativa, pra gente construir um contexto onde novas crianças, novos adolescentes não vão se tornar esse adulto e não vão voltar para a escola a cometer esse crime, vão voltar para a escola para se lembrar de como eles eram felizes, para revisitar professores, para revisitar a secretária, para revisitar a diretora, para ir avisar que tipo, pô, professor, passei na faculdade ou tô trabalhando, vocês me ajudaram, a escola foi importante para mim, tá ligado? É um dos passos para melhorar a educação, tipo, é um dos passos a gente entender esse contexto pra gente continuar avançando como sociedade, tá ligado? Muitos, como eu falei, casos de pessoas que atiraram em escolas relatam experiências semelhantes. Obviamente, isso é um exagero psicótico. Eu, como muitas outras pessoas, sofreram bullying na escola também, e nem por causa disso eu fui lá e cometi algum tipo de atrocidade. Falando na atrocidade, naturalmente, é bem mais fácil fazer algo assim. É complicado, né? Porque cada psique é uma psique, cada pessoa teve um jeito. Tipo, por exemplo, eu também sofri bullying, mas eu tive acolhimento. Eu tive pessoas que conversaram comigo, eu tinha um grupo, um lugar onde eu me sentia bem. Então é muito difícil você fazer isso, porque vai saber que tipo de acolhimento, que tipo de coisa tinha. Isso vai saber o que o bullying pode causar dentro de um espectro de traumas dentro da psique de uma pessoa. E de novo, não é justificativa, é contexto. Assim, quando se tem acesso a armas, e era o caso do autor do ataque. O seu pai tinha uma arma desde o meio dos anos 90, que ele havia comprado para se proteger, ele exercia uma função perigosa que ele não detalhou nessa entrevista aí que você está vendo na sua tela, que ele falou um pouco sobre o caso. Ele comentou que tinha essa arma há muito tempo, comprou para se proteger porque exercia uma função de risco, para proteger a própria família, e infelizmente o que acabou acontecendo é algo que as estatísticas nos dizem que é bastante comum. Ironicamente, a pessoa compra uma arma para proteger a família e acaba que essa arma é usada num incidente de violência doméstica, ou então o seu filho encontra a arma e comete um acidente, ou então comete algo premeditado, como foi o caso do tiroteio lá na Escola Estadual Sapopemba. Isso mais uma vez traz à tona aquele debate de que, pragmaticamente falando, ter uma arma dentro de casa coloca a sua família em mais risco, não menos. Obviamente, a galera que vai mais pro viés armamentista vai dizer que não tem nada a ver, a culpa foi da criação do moleque, o pai não estava prestando atenção no que o moleque tá fazendo, e isso não é um ponto inválido. Realmente, o pai pisou na bola, não estava atento ao que seu filho estava fazendo, com quem ele convivia. E a propósito, o fato de que foi revelado que o moleque aparentemente era membro da comunidade LGBTQ fez com que alguma das galera da direita internetica começou a falar assim: ah, tá vendo agora que descobriram que o moleque era gay, por causa disso agora a esquerda parou de falar no caso. Não foi o que eu vi nos meus círculos sociais que eu acompanho. Caramba, os caras... A galera... Mano, por que internet? Um caso louco desse, a galera... Por que a gente não... Pô, vamos assinar um tratado de bandeira branca, tipo... As oposições políticas vão se atacar sempre, certo? Mas, pô, em momentos críticos, vamos falar só sobre o caso? Tipo, será que a gente consegue fazer esse acordo? Mano, em guerra, Israel, Palestina, em atentados à escola, dá pra gente só falar sobre o incidente? Não ficar brigando? Porque, caraca, eu acho isso... Mano, eu acho isso desumano, acho isso desconfortável, e acho isso muito, muito louco. É uma loucura transformar a realidade disso. Até hoje eu vejo algumas discussões de tipo... Sobre a guerra, tá ligado? Mano, eu acho muito... Não sei se eu tô sendo humoralista agora. Mas eu acho muito complicado o tanto de monetização que tem em cima da guerra do Palestina e Israel num contexto disso, dessa
polarização que nem existe tanto de verdade aqui no Brasil, sabe? De, tipo, gente fazendo vídeo. E aqui não é um julgamento, mas é como eu me sinto, tá ligado? Você faz o que você quiser da tua vida. Mas eu acho muito louco o número de vídeos que aparece no Twitter, no Instagram, no YouTube, de gente fazendo vídeo não pra falar sobre o contexto histórico, não pra reportar o número de mortes, não pra falar o que tá acontecendo, mas pra falar, não, fulano, a esquerda defende o Hamas, não, a direita não sei o quê. Não, mano, pô, rapaziada, respira um pouco. É um conflito, tá morrendo nego pra caramba. Por que você tá fazendo vídeo no YouTube pra atacar a política interna, tá ligado, mano? Caraca, velho, que maluquice, tá ligado? Eu acho isso, mano, vamos assinar um acordo de tipo, pô, em eventos catastróficos, não vamos fazer essa polarização idiota, vamos falar do evento, por favor. E todo mundo, pô, é uma guerra, não importa a nossa política interna na guerra, tipo, tem pessoas sofrendo, tá ligado? Eu não vi ninguém parando de falar do caso porque foi descoberto que o cara era membro da comunidade LGBTQ. E nesse ponto, em que faltou atenção paterna, eu não vou dizer que eu discordo. Talvez, se o pai fosse um pouco mais presente, talvez isso pudesse ser evitado. Mas isso não refuta o ponto inegável de que ter uma arma dentro de casa é mais perigoso para a sua própria família. Algumas pessoas que parecem achar que a solução para a insegurança pública é ter arma, como se uma situação no cotidiano que eclodisse numa troca de tiro no meio da rua fosse o ideal, como se as pessoas fossem lógicas o bastante para pensar, eu não vou mexer com ninguém na rua porque as pessoas podem estar armadas. Esse approach meio velho oeste é uma insanidade, na verdade, é uma completa insanidade. E tendo estado no Brasil, só por esses 2 meses que eu tô aqui, vendo como as pessoas se comportam no trânsito, como as pessoas se exaltam por pouca coisa, eu não me sentiria mais seguro no Brasil se eu soubesse que todo mundo ao meu redor tá armado. Nessa hora eu tenho que sempre... O X-Racing tá aí pra provar, né? Eu já vi no X-Racing sem sacanagem, acho que uns 4 ou 5 vídeos onde galera puxa arma em briga de trânsito, inclusive em rodovia. Tem um vídeo que eu achei muito louco, tipo, o cara puxa a arma na rodovia, ele coloca a arma assim por fora do carro, só pra, tipo, ameaçar na rodovia, tá ligado? Não era nem briga de trânsito urbano, era numa rodovia. E nesse lance da culpa, eu acho que esses casos é muito louco, porque é muito difícil achar culpado, é muito difícil jogar pra família. A família realmente tem, com certeza, não tô falando que eles não têm culpa, não. Mas é louco porque eu acho que é caso de uma culpa compartilhada, sabe? Eu acho que, no fundo, todos somos culpados, assim. É aquele evento social que, cara, todos somos culpados em níveis diferentes, lógico. Não tô falando pra gente, pô, a gente vai sair pensando que é culpado. A família pode ter vacilado na educação, não sabemos que tipo de educação teve. Talvez não tenha dado acolhimento no bullying, talvez não tenha ido na escola fazer tal coisa. A questão de ter arma, vacilamos como sociedade de ter algum tipo, no passado e recentemente, leis que aprovassem o consumo de armas de maneira muito, muito aberta. Mas no final eu acho que a reflexão, que é muito importante, é, é de que temos todos um pouco de culpa, sabe? Temos todos um pouco de culpa como sociedade e como vítimas de um efeito social, certo? Não que vai entrar naquele papo que a galera não gosta também. Ah, quer dizer que ele é um coitado. Não, o cara não é um coitado, cara. Mas você entende que todos somos influenciados em vários sentidos dentro de um grupo, dentro de um coletivo, entendeu? E esse cara, sei lá, como os professores não viram, no professor do passado, o que ele passava, as pessoas que estavam com ele, que gravavam ele sendo destruído nas festas e alimentaram ele fazer esses vídeos, não perceberam que ele precisava de acolhimento? Será? Os amigos do Discord não perceberam que era hora de denunciar ele? Ou falar para a família, de alguma maneira, ir atrás de algum tipo de tratamento ou conversa para ele? Entende? É aquele problema, é aquele fio desencapado que causou um incêndio
que, cara, todos somos. Sabe quando tem aqueles. Vou usar, não sei se na minha cabeça surgiu isso. Sabe quando tem aqueles incêndio em museu? Geralmente é por isso, por fio desencapado. Cara, você não vai achar um culpado. Primeiro que talvez tenha o culpado da manutenção, que não avisou do fio. Tem o culpado do supervisor, que não avisou que tava ruim. Tem o culpado dos jornalistas, que nunca foram atrás de pesquisar e denunciar sobre como os museus estavam ruins. Teve a culpa, talvez, dos pessoas que trabalhavam lá de não fazer greve e protesto e se organizar de alguma maneira para defender aquele museu. Tem a culpa maior do Estado que não protegeu aquele museu. Entende o que eu tô querendo dizer? Todos compartilhamos um pouco essa culpa. Eu acho que é duro, é meio doloroso jogar essa ideia no ar, mas eu acho que faz parte da luta pela construção de entender que todos somos responsáveis de alguma maneira no ambiente social que temos por alguma coisa, sabe? Pense na sua escola, pense no seu trabalho, pense onde que você vai. Pô, a não ser que você seja, sei lá, acho que o trabalho mais solitário que tem é mesmo porteiro, fala com muita gente. Sei lá, caminhoneiro. Caminhoneiro é muito solitário, talvez. Mas, cara, a gente interage com as pessoas e a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter cuidado. Eu não tô falando de você amar todas as pessoas que estão ao seu redor. Não tô falando pra você ser amigo de todo mundo que tá no seu contexto. Não tô falando pra você, tipo, ser o amigo querido, a melhor pessoa que todo mundo vai amar. Mas entende que é a construção de uma coletividade, entender que o meu próximo, apesar de eu não ser amigo dele, apesar de eu não ter amor por ele, eu posso ajudar meu próximo? Eu posso não cometer bullying com o meu próximo no trabalho, na escola. Eu posso avisar os superiores para ajudar meu próximo. Eu posso ir atrás da família do meu próximo. Eu posso uma hora perguntar se meu próximo precisa de ajuda. Eu posso, de alguma maneira, denunciar meu próximo pra polícia quando você vê que vai acontecer uma merda. Entendeu? Essa construção de uma coletividade onde você entende que o seu próximo, apesar de não ser o amor da sua vida, não ser o seu amigo, apesar de ser a sua pessoa favorita, ela faz parte da sua comunidade. E nós dependemos da nossa comunidade. Nós dependemos do nosso grupo enquanto sociedade, né? Principalmente dentro de uma escola. Dentro de uma escola, a gente precisa do grupo pra tudo, tá ligado? Desde fazer trabalho, até nos dar conselhos amorosos, até nos acolher quando estamos tristes e levamos fora, até nos ajudarmos a entender um professor, até nos ajudarmos a entender dores, que os nossos pais muitas vezes não vão conseguir nos ajudar, porque não tem tempo. Somos parte de um coletivo, cara. A sua individualidade, nossa individualidade é importante, mas ela tá dentro desse coletivo. Sempre mencionar que a maioria das pessoas que pensam assim tendem a ser apoiadoras do ex-presidente Jair Messias inelegível Bolsonaro, e como essa matéria esfrega em suas caras, às vezes ter uma arma não vai impedir que você seja assaltado, não. Pelo contrário, você vai perder o que você já tinha, que seria perdido no assalto, e a arma. Uma coisa peculiar nessa história é que o rapaz que cometeu os disparos, ele se entregou logo depois, foi pra coordenação, soltou a arma, se entregou. Não sei exatamente qual será o destino desse moleque, ele é menor de idade, então eu sei que o processo legal não vai ser exatamente o Eu pensei que ele era maior de idade, eu falei lá no passado como se ele fosse maior, mas ele é menor. Mesmo que aconteceria se fosse maior de idade. É um pouco incomum nesses casos a pessoa apenas se entregar dessa maneira. Acontece também, tem casos assim, mas o mais frequente é a pessoa acabar usando a arma contra si mesmo, porque percebe que acabou de destruir a vida por completo, né? Não foi o caso. E como vai haver muito debate do que teria estimulado esse tipo de coisa, o que teria causado tanta desincentivação à morte, à violência, para fazer com que alguém queira cometer um ato como esse. A gente está presenciando um fenômeno que é infelizmente muito comum na internet, que é o que os estudiosos gringos chamam de the alt-right pipeline. A pessoa começa com algumas ideias meio tortas, e aí ela começa ideias que são antissociais, que ela sabe que são amplamente desaprovadas, e eu acho que antes da internet muitas pessoas assim meio malucas, elas tentavam ainda, eu não sei, eu posso estar falando groselha, mas dá a impressão de que agora, por ser relativamente fácil encontrar outros malucos com ideias tortas assim, essas pessoas ficam se retroalimentando nessas comunidades. Antigamente, um tempo atrás, esse tipo de moleque desajustado, com anseios de violência, que sofriam bullying, aí querem matar as pessoas para se vingar e tal, isso era muito comum em ambientes mais obscuros da internet, como chans, né? A chan
para quem não sabe, é um tipo de fórum de internet. O mais popular da internet era o 4chan. Muitas das histórias clássicas da É o avô do Discord, né? Porque o Discord hoje em dia virou um chão, mano. O Discord virou um chão do jeito que tá indo, parceiro. internet, para melhor ou para pior, vieram do 4chan. Por um período, era lá que se reuniam esses moleques desajustados com anseios assassinos. Era um lugar um pouco mais obscuro, não era tão fácil de encontrar. Hoje em dia você vê esse tipo de gente falando esse tipo de absurdo no Twitter, abertamente, em servidores do Discord também, bastante frequente. Inclusive o Discord, parece que eu só ouço falar dessa merda quando aconteceu algum tipo de coisa desse jeito. Não foi, obviamente, não é culpa da plataforma, isso podia ter sido planejado em qualquer outro lugar. Aliás, o próprio termo planejamento talvez não seja nem o mais apropriado, porque não foi muito bem planejada a parada. O moleque estava apenas confessando pro seu amiguinho lá o que ele estava prestes a fazer e o que estava o levando a fazer aquilo. É um caso raro também em que a gente vê um pouco do estado mental da pessoa antes de cometer esse tipo de coisa. Geralmente o resultado desse tipo de situação é: por que a pessoa fez isso? O que estava passando na sua cabeça? Por que fez? Dessa vez não vai ter muita dúvida, até porque o cara está vivo, então em algum momento ele vai ser entrevistado sobre isso, vai rolar, na verdade já deve ter rolado, né? É um interrogatório, uma investigação, e a gente vai ter um pouco mais de insight sobre a situação mental de alguém que faz esse tipo de coisa do que na maioria desses casos. Esse fenômeno de jovens meio desajustados, aparentemente negligenciados pela família, com algumas ideias tortas, e eles encontram seus pares nesses ambientes meio inóspitos de internet, vai ser um debate que a gente vai precisar ter cada vez mais frequentemente, porque isso vai acontecer com mais frequência, inevitavelmente. Uma coisa que eu não queria deixar de mencionar. Uma coisa que é importante falar, que eu acho interessante também, e de novo, nos React eu sempre tento não fazer aquelas correções tontas, sabe? Pô, vou corrigir uma palavrinha sua. Pô, ele tá fazendo um vídeo ali, às vezes não sei se ele tá lendo, tá falando... Pô, às vezes você fala coloquialmente igual eu falo aqui, tá ligado? Mas só pegando a palavra que o Easy falou, que é a palavra maluco, que eu acho interessante a gente conversar de que, cara, se a gente parar pra pensar, quantos jovens não estão dentro dessa esfera também, sabe? Só que não vão pra esse tipo de atitude. Eu acho que existem inúmeros, a gente pode ver inúmeros dentro da escola. Esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de não conseguir saber quem eu sou, pra onde eu vou e aonde eu estou, é meio que comum em jovem adolescente. Até os populares sentem isso em certa medida. A gente acha que não, mas até a galera que é tipo meio aqueles famosos populares de filme americano, American Pie, sabe? E eu falo isso como uma pessoa que trabalha com jovens há um bom tempo. Um bom tempo, assim, desde que eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, que já tá aí pra fazer 10 anos, eu trabalho com jovens. E até os jovens mais populares, assim, eles apresentam isso de, tipo, não saber pra onde vai. Porque eu falo que muitas vezes a gente tem, todos nós, inclusive eu, a gente é treinado desde lá do Aqui e Agora, ou Linha Direta, a interpretar esse tipo de crime, esse tipo de criminosos como desviantes, como psicopatas, como pessoas que estão fora do nosso eixo. Mas eu acho que é muito importante a gente refletir, será que eles estão tão fora assim? Não tiro do descarte de que algum deles são psicopata, mas será que todos os caras Estados Unidos, aqui na Europa, que cometem esse tipo de atentado tão fora assim, cara? Será que... Porque eu acho que é muito importante aí entender que, tipo, talvez todos os jovens precisem desse contato e precisem desse endireitamento, saber se achar. Porque no final, todos nós, por isso que eu falo de uma culpa compartilhada, todos nós em algum momento nos sentimos igual a ele. Em menor ou maior escala. A pessoa desviante. É normal. Você se sente. Porque é o momento que você tá decidindo o que você quer. É o momento porque você vai copiando os seus pais e as pessoas próximas até certa idade. É como você consegue ter desenvolvimento cerebral e pensamentos abstratos a partir do momento que você vai começar a questionar, a partir do momento que você vai começar a bater de frente com os adultos. É a partir do momento que tem as brigas entre gerações. Porque muitas vezes a geração mais velha, infelizmente,
porque ela que tem mais responsabilidade, ela devia ter mais cuidado e ela não tem cuidado de tratar e saber que, pô, a geração mais nova, ela vai questionar e tá todo mundo perdido nessa idade. Tanto que tá todo mundo perdido. A coisa mais perdida que todo mundo fala é tipo, o que eu vou me inscrever no vestibular, tá ligado? Não faço ideia do que eu quero ser. Então isso dá, pra mim, eu acho que isso dá uma pista de quanto mais a gente puder fazer esse trabalho de ajudar esses jovens a entender que, calma, cara, a vida começou. Calma, cara, que você colocar no vestibular, o vestibular não vai definir seu futuro. Se você passar ou você reprovar no vestibular, tem muito tempo. Calma, cara, você vai sair da escola, mas não é o final de tudo. E essa questão de construir um ambiente saudável para eles, mas que também entenda guiar eles, né? Porque é perigoso, eu acho, a gente ir pro caminho desviante, porque é uma resposta pronta, fácil, eu entendo. Tanto que nós amamos. Biologicamente é perfeito pra gente ainda. É só você pensar, quando você é mais jovem, quando você faz alguma coisa errada, a primeira coisa que você pensa é como eu vou fugir disso, em quem eu vou colocar a culpa. Tanto que se você tiver um irmão mais novo, que não fala ainda, é muito fácil colocar a culpa nele, porque isso vai se esvaecer. A gente tem muito essa necessidade, eu acho que é até meio biológico, porque a dificuldade de você lidar com um problema profundamente vai gastar muito mais energia. A gente tem muito mais esse caminho de tipo, vamos para a resposta mais fácil, e é isso. Essa resposta mais fácil, achamos a resposta, tá pronto. Tá pronto, resolvemos o problema. Só que anos e anos dessa resposta mais fácil não resolve o problema com jovens. A gente tem anos e anos e anos e anos de jovens indo para caminhos meio tortos, fazendo atitudes meio tortas, indo pro crime de maneira meio cedo, cometendo atitudes um com os outros de maneira agressiva. Entende o que eu tô querendo dizer? Não é correção ao Easy, não. Eu não tô falando que a ideia vem dele, não. Tô falando que a ideia vem da nossa sociedade e eu e ele estamos na mesma sociedade e eu mesmo vou pra essa ideia muitas vezes. Ah, fulano é maluco e é isso, tá ligado? Mas acho que é importante a gente ficar na cabeça que, pô, talvez todos sejamos malucos nessa idade, tá ligado? Só que uma série de fatores individuais e sociais vai levar essa maluquice pra um lugar e vai levar essa maluquice pra outro, vai levar essa maluquice pro meio do caminho, vai levar essa maluquice pra tragédias como a gente viu, né? Mencionar é essa foto aqui do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em que ele aparece como um prendedor de gravata no formato de um fuzil AK-47. A primeira coisa que muita gente comentou quando viu isso é, camarada? Porque o AK-47 ele é usado amplamente por grupos revolucionários de esquerda, marxistas, então é um pouco esquisito a figura do cara mega de direita com um prendedor de gravata que faz referência a uma arma que é muito frequentemente associada a movimentos revolucionários de esquerda. Então, a semiótica da coisa é toda torta, mas a gente já sabe que o bolsonarista é meio tosco mesmo. É importante frisar que essa... Ele nem deve saber. Se pá, ele nem sabe a origem da AK-47. Ele só acha bonita, assim, mais bonita do que, sei lá, uma M4. Ele falou, eu vou de AK mesmo. A imagem não é recente, não foi feita na coletiva de imprensa sobre o caso. A imagem é de 2 anos atrás, quando ele ainda era candidato. Então, por mais que você possa dizer, e eu concordo com você, que o vibe geral da situação ainda é errado, ainda é condenável. Porque se ele está usando esse tipo de coisa, o que ele está comunicando para o seu eleitorado é que ele apoia armamento civil. E eu sou do tipo de pessoas que acreditam que armamento civil não é a melhor solução para a insegurança urbana. O que acaba acontecendo, e as estatísticas não mentem, você pode discutir o quanto você quiser nos comentários, mas as estatísticas são inegáveis. Quando você tem uma arma dentro de casa, existe uma chance muito maior de alguém da sua família acabar se ferindo com aquela arma do que você defendê-los com aquela arma. Então, sim, você pode criticar a política armamentista que incentiva que mais pessoas se armem e que podem causar mais tragédias como essa. Mas não! Você não devia estar divulgando essa foto, dando a entender que o cara é tão insensível que ele está usando isso logo depois de um atentado como esse. Porque o que acontece quando você faz esse tipo de fake news é que você tinha já um argumento excelente para fazer. E aí você joga ele no lixo, porque a pessoa que talvez você pudesse convencer com esse argumento vai se sentir manipulada pelo seu tweet, denunciando, olha o Tarcísio de Freitas com o prendedor de gravata da arma, o cara não tem noção, acabou de matar alguém. A gente tem que ser um pouco mais inteligente do que isso quando a gente critica essa galera.
A gente não pode cometer esse tipo de vacilo, então vamos parar de divulgar fake news, foto fora de contexto, em outra data e tal. É perigoso, atrapalha mais do que ajuda. Mas enfim, o que você acha sobre essa situação? Como sempre, coloque aí embaixo nos comentários. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se vê amanhã. É isso. Acho que foi um corte interessante, um vídeo interessante pra gente conversar com isso, um vídeo muito bom. Espero ter contribuído com alguma coisa com esse react, com esse corte, principalmente pro pensamento coletivo e para lições que a gente possa tirar disso, pra gente levar não só pra escola, mas pra escola, pra trabalho, pra casa, pra ambiente familiar e tudo mais, porque essas situações sociais se repetem em diferentes níveis de escala na nossa vida, fora e dentro da escola. Bem, vou ficando por aqui também. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, comentar, se inscrever aí embaixo. Até uma próxima e tchau!